Bom dia, Grazi. Bom dia, Cassandra. Bom dia, Camila. Tudo bem com vocês? Chovendo bastante aí, finalmente. Hoje estava bom para ficar dormindo, né? Vocês ainda... Vamos lá, né? Não podemos parar. Eu estou bem, graças a Deus. Tirando uma unha encravada e que um amigo meu ontem foi parar no hospital porque o escorpião picou ele, e eu tive para lá, eu estou morrendo de medo do coronavírus. Acontece, né? Faz parte. Bom despacho é complicado com esses negócios. O meu já tá bom. Eu fui na podóloga, ela botou um negócio tal de cimento na minha unha. Agora fica aqui, meu dedo parece um porrete, mas faz parte. Vai melhorando. Obrigado, Cassandra. Vamos lá. Gente, na última aula, eu não estou compartilhando a tela, nós começamos a trabalhar com o Codular. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Nós começamos a trabalhar com o Codular e a gente está desenvolvendo um aplicativo usando conectividade via Bluetooth, né? Então, se alguém esqueceu o que a gente vinha fazendo, vou tirar um pouquinho do zoom aqui, é algo próximo a isso aqui, tá? A gente tem uma tela inicial que o usuário vai escolher entre o servidor Bluetooth e o cliente, né? Lembrando que para existir comunicação de Bluetooth, a gente precisa dessa arquitetura cliente-servidor, ok? Então, um lado tem que ser cliente, outro lado tem que ser servidor, não tem como, tá? E a gente considera também que os dois aparelhos que vão usar o aplicativo já vão estar pareados, ok? Então, eles já se conectaram ali via Bluetooth, a gente vai simplesmente usar o nosso aplicativo para mandar mensagem. Então, a gente fez isso aqui, tá bom? A gente vai continuar hoje. No Google Sala de Aula, eu estou deixando aqui, tá? As avaliações já estão aqui no terceiro bimestre, certo? Eu estou fazendo as videoaulas, então as videoaulas estão aqui, uma videoaula de introdução ao Codular, a do desenvolvimento do servidor, a do client, tá? E as lives, certo? E, porque acho que assim eu consigo atender todo mundo, aqueles que querem, que podem participar, que querem participar da live, aqueles que preferem videoaula, tá? É lógico que a videoaula é um pouco diferente aí do que a gente está fazendo na live, tá? Mas acho que assim a gente vai tentando contornar. Mas se tiver ruim, vocês falam, tá, gente? A gente vai buscando alternativas. Então, aqui, né, nesse desenvolvimento que a gente estava fazendo, aqui na tela inicial, a gente simplesmente, né, quando clicar no botão servidor, ele estava abrindo a segunda tela, que é esse servidor Bluetooth, tá? Está aqui. Essa tela, ela vai ter aqui, né, um botão para aceitar conexões, certo? Isso aqui é um espaço em branco. Ele vai ter um espaço para status, onde a gente vai colocar uma label, um espaço para mostrar qual cliente que mandou mensagem, que está aqui, tá? E um espaço aqui para enviar mensagem. E um desconectar. E nós começamos a montar os blocos na semana passada. O primeiro bloco que a gente colocou foi que, ao inicializar essa tela, a gente verifica se o Bluetooth... Bom dia, Ana Carla, seja bem-vinda. A gente verifica se o Bluetooth está ativado, certo? E aí eu vou voltar aqui no design, só para lembrar, a gente tem esse componente servidor Bluetooth, ele é um componente invisível, ele não é visual aqui, certo? E ele é que vai trazer para nós os recursos de Bluetooth, tá? Bluetooth está aqui no menuzinho conectividade, ok? Então, só dá uma olhadinha aí. Acho que eu fui no lugar errado. Conectividade, Bluetooth, ok? Bom dia, Ana Carla. Estou fazendo um flashback do que a gente fez na semana passada, tá bom? A gente começou a trabalhar com o Codular, que a gente começou a montar essa tela. Falei um pouquinho aqui também do Google Sala de Aula, que a gente está deixando as videoaulas, as lives, o espaço aqui também para as avaliações. Então, sim, estamos tentando ser mais organizados aqui para facilitar para vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa para melhorar, é só falar também. Então, pessoal, a gente tem esse componente servidor Bluetooth, que a gente já usa ele aqui de cara. Tá, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor para vocês. Pronto. Caso o servidor Bluetooth não esteja ativado, ele vai dar uma mensagem, ok? E esse ativado aqui é o Bluetooth do celular, do dispositivo, tá? Se o dispositivo não estiver
habilitado o Bluetooth, ele vai dar essa mensagem. Além disso, quando ele clicar naquele botão, primeiro botão, aceitar conexões, né, a gente abre o Bluetooth para aceitar conexões, a gente não precisa de passar o nome do serviço, porque ele vai aceitar qualquer um tipo, tá? E a gente atualiza o status dele lá para servidor aceitando conexões. Só isso, ok? Quando o servidor Bluetooth aceitar uma conexão, a gente vai alterar a label para conexão aceita pelo servidor. E essa história da label aqui, gente, de status, é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Ela não é obrigatória, não, mas como a gente está fazendo bem passo a passo, para vocês conseguirem compreender mais fácil aí, ter visão, uma noção gráfica, né, do que está acontecendo, tá bom? Então, voltando ao design, esse botão já está pronto, o status a gente está atualizando, certo? Agora a gente pode enviar mensagem, a gente pode se conectar, pode ver qual que é o cliente aqui que a gente vai estar trabalhando, beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Vamos lá, vamos fazer o enviar mensagem primeiro, então, tá? Para enviar mensagem, gente, é muito tranquilo, tá? Primeira coisa, o botão enviar mensagem está aqui. Então, o botão enviar está aqui. Quando ele for clicado, ele é o nosso gatilho, é o nosso start. O que a gente vai fazer, tá? Nós vamos precisar aqui, no caso, primeira coisa, verificar se está conectado, tá? O Bluetooth, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer sempre, sempre, sempre. Então, eu vou colocar um se aqui, voltar aqui no nosso servidor Bluetooth e verificar se ele está conectado. Está conectado, ok? Se ele estiver conectado, a gente executa alguma coisa, tá? O que nós vamos executar? O enviar texto. No enviar texto, no botão enviar, a gente vai pegar uma mensagem que está digitada aqui pelo usuário e vai clicar no enviar. Ok? Então, a gente vai usar esse servidor do Bluetooth aqui para enviar uma mensagem, tá? Vocês vão ver que existem procedimentos variados aqui, tá? Que nos permitem enviar um texto, tá? Enviar bytes em formato de 2, 4, de 1 bit, tá? A gente, logicamente, vai usar o enviar texto, tá? E o enviar texto, ele pega um texto, converte para bytes e esses bytes são encaminhados via Bluetooth, tá? Então, a gente vai usar isso aqui. Quem faz essa conversão, quem faz essa conexão e tudo, é o componente servidor Bluetooth, ou seja, para nós fica algo transparente, certo? Mas se vocês lembrarem de Java, quando a gente fez no ano passado, aquele editorzinho de texto que gravava um arquivo no HD, é mais ou menos aquilo ali. A gente pega um texto, faz uma corrente, vai convertendo até a gente chegar, né, em bytes, beleza? E a gente vai pegar aqui o TXT de mensagem que está digitado nele. Texto, tá aqui. Certo? Então, a gente pode fazer isso aqui. Queremos atualizar o status. Vou copiar esse aqui de cima, que já está pronto, tá? LBL status. Vamos dar aqui para mensagem enviada. Eu quero dar uma mensagem para o usuário se o servidor de Bluetooth não estiver conectado. Pode colocar um se não aqui, não tem problema nenhum, tá? E, por exemplo, chamar o notificador e colocar uma mensagem, mostrar um alerta de aviso aqui. Texto. Ok? Olha. Bluetooth não conectado. Tá? Pronto. Dá para a gente fazer nesse formato. Beleza? Alguma dúvida nessa questão de envio? Repara que é um bloco, praticamente, que a gente precisa, né? A gente só realmente precisa fazer esse teste antes para não estourar erro aí para o usuário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então tá bom. Agora, pessoal, a gente vai receber mensagem que vai vir de um cliente, tá? Para a gente receber mensagem que vai vir de um cliente, tá? Essa mensagem pode aparecer aqui no cliente, não tem problema nenhum não, tá? É bem tranquilo a gente fazer isso, certo? E para fazer esse recebimento de mensagem, a gente precisa, além do servidor Bluetooth, a gente vai precisar desse temporizador, tá? O que é esse temporizador? Ele é um sensor, então, aqui no menuzinho de sensores, tem um temporizador. A gente usou ele no App Inventor, então é basicamente a mesma coisa, tá? A ideia dele é ser um gatilho que vai rodar de tempos em tempos, tá? Então, por exemplo,
esse intervalo aqui em milissegundos, a gente está colocando ele para rodar de 2.000 em 2.000 milissegundos, ou seja, de 2 em 2 segundos. Por que nós precisamos desse recurso? Porque a leitura, se a gente deixar um código simplesmente lendo, o seu aplicativo ele não vai conseguir fazer nada além disso, tá? Então, a gente precisa de dividir o processamento, o acesso ao processador, entre o enviar, o receber e tudo mais, tá bom? Então, por isso que de 2 em 2 segundos a gente faz. Ah, Bruno, eu quero que seja de 5 em 5. Então, beleza. 5.000 em 5.000. Não, eu prefiro que seja de 1 em 1 segundo. 1.000, tá? Fica a critério de cada um de vocês aí, tá? Normalmente a gente trabalha com Bluetooth na casa de segundo em segundo mesmo, tá? Não tem problema não. Não é uma coisa tão pesada. Então, vou deixar 1.000 aqui, tá? Esses disparos contínuos é para ele rodar continuamente, tá? Se a gente desmarcar, ele vai rodar uma vez e para. E o ativado é para ver se ele vai funcionar ou não, tá? Então, se a gente desativar, ele não vai funcionar, logicamente. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa para ler é do temporizador, tá? E agora a gente vem para os blocos para usar esse temporizador. Como que a gente vai usar o temporizador? Primeira coisa, ele tem aqui um evento que é o temporizador disparo. Ou seja, todas as vezes que ele disparar, o que a gente quer que ele faça? Tá? Ele vai disparar de 1 em 1 segundo. Tá? Só que a leitura de Bluetooth ela é muito rápida. Tá? Então, assim, pode ser que ele troque realmente um valor ali. Beleza. Primeira coisa, quando ele disparar, tem que testar se o Bluetooth está conectado. Porque se o Bluetooth não estiver conectado, a gente não precisa de fazer mais nada. Tá? Ah, não está conectado? Esquece, eu não vou nem gastar energia tentando ler alguma coisa. Então, a gente volta, pega o servidor Bluetooth, volta aqui no está conectado e testamos. Tá? Segundo passo, se o servidor Bluetooth estiver conectado, a gente vai ter que ver se ele recebeu algum byte, algum valor que ele recebeu. Tá? Para isso, a gente vai precisar de um outro SI. Ok? E aí, poderiam, né, colocar gente do céu, um operador lógico aqui, um e-comercial e tal, pode fazer um SI dentro de outro SI, fica a critério, a gosto de cada um de vocês, tá bom? Para a gente verificar, e agora esse bloco aqui, para a gente verificar se o nosso servidor recebeu alguma mensagem válida, e quando eu digo válida, gente, é uma mensagem que tem conteúdo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar lá no nosso servidor Bluetooth o número de bytes que ele recebeu, tá? Então, existe esse bloco aqui, bytes disponíveis a receber, tá? Ele retorna os bytes que estão sendo recebidos pelo nosso servidor, no caso, tá? Isso aqui, gente, a tradução não ficou muito legal, não, mas ele vai trazer a mensagem, tá? Em bytes que a gente está esperando, ok? Para verificar se é uma mensagem válida, a gente vai usar aqui da matemática esse comparador aqui, ó, tá? Que aqui vem como igualdade, só que a gente vai mudar ele aqui para maior, tá? Então, repare que eu estou mudando ele para maior. E a gente vai colocar, se os bytes disponíveis a receber for maior que 0, ou seja, significa que a gente recebeu uma mensagem que tem algum conteúdo, tá? Se a gente receber uma mensagem que tem algum conteúdo, significa que a gente vai precisar entender, né, o que está vindo, o que está sendo encaminhado para nós. Tá bom? Então, repare que a gente precisa desses dois testes. O primeiro é bem tranquilo, está conectado. Tá? O segundo é, olha, recebi uma mensagem válida? Maior? O número de bits que eu estou recebendo é maior que 0? Se for, porque eu recebi uma mensagem. Tá ok? Gente, por que nós precisamos fazer isso? Quero bater nessa tecla. Porque a gente está usando um temporizador, ou seja, de segundo em segundo ele vai rodar. Ele vai rodar, ele vai rodar, ele vai rodar, ele vai rodar. E se a gente não conseguir entender essa dinâmica, que a gente precisa testar para não ficar gastando recurso toda hora, tá? A gente vai gastar muito recurso computacional tentando ler alguma coisa que nem foi recebida. Então, é por isso que a gente precisa desse ajuste aí, tá bom? Então, essa parte aí, tranquilo. Agora, vamos ler, né? Vamos ver qual que é a mensagem que o usuário encaminhou para nós. E essa parte aí, gente, é bem tranquila mesmo, tá? A gente tem uma label aqui, que é essa label cliente aqui, ok? A gente vai colocar o texto nela. Para colocar o texto nela, tranquilaço, né? Ajustar, label cliente, texto, para. Agora, de novo no nosso servidor Bluetooth, tá aqui, tá?
nós vamos ter um procedimento aqui que é receber texto, tá? E esse receber texto recebe um parâmetro que é número de bytes, ok? Repare que a gente tem ele aqui com sinal e o receber texto bruto, tá? Esse com sinal aqui é quando os bytes eles vêm marcados nesse formato aqui. E para a gente começar, a gente não vai trabalhar com isso aqui, tá? A gente vai trabalhar com receber texto puro, sem tratar bytes, sem preocupar com essa parte mais de baixo nível. Então, a gente vai usar essa aqui, esse bloco aqui. Deixa eu só autorizar alguém aí. Bom dia, Irian, seja bem-vindo. Tudo bem, cara? Chovendo por aí? Oi, Irian, nós estamos continuando o aplicativo da semana passada, tá? Do Bluetooth. A gente fez esses dois bloquinhos que estão aqui na tela, beleza? De toda forma, a gente está gravando. Se for necessário, depois eu compartilho o projeto com vocês. Tem erro não, beleza? Pessoal, e aí, esse bloco aqui, então, receber texto, número de bytes, nós vamos ter que passar para ele os bytes recebidos, tá? A gente vai ter que passar para ele os bytes recebidos. Então, é aquele mesmo bloco que a gente já usou, tá? Bytes disponíveis a receber, a gente vai passá-lo aqui. Vou arrastar um pouquinho para cá, ok? Oi, Irian, que isso, cara? Tranquilo, tranquilo. Estamos numa fase que a coisa mais comum que está tendo é a internet cair. A minha internet aqui é boa. No dia do conselho de classe, aquele dia tenso, que precisa de internet, que é a reunião com todos os professores aqui que aconteceu, também não tinha internet. É paciência, né? Mas voltando aqui, gente. O que esses dois blocos fazem? Tá? Eles vão receber os bytes que foram enviados para o nosso servidor, ok? Vão traduzir eles para string, para texto, e vão adicionar aqui na nossa label, tá bom? Então, é bem tranquilo aí da gente estar trabalhando. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Enquanto vocês vão digitando, eu vou só ajustar o label aqui de baixo, tá? Vou colocar uma label aqui. Mensagem recebida. Mas vou até fazer um pouquinho diferente. Vou juntar aqui, tá? Estou atualizando só o status, tá, gente? A gente já vem trabalhando com isso. O status, para ficar visível. Tá? E a gente vai colocar esses bytes aqui, sem traduzir aqui embaixo, tá? Porque lá no status a gente mostra a mensagem recebida e a mensagem que chegou, tá? E na label do cliente a gente mostra a mensagem já em texto. Beleza? Então é isso. Ok? Aqui, gente, sinceramente, você está tranquilo, ótimo. Aqui, sinceramente, não compensa vocês trabalharem com sinão, tá? Por quê? De novo, por ser um temporizador. Se ele vai rodar de segundo em segundo, e toda hora você vai ficar dando a mensagem, olha, vou chamar um notificador falando, não tem nenhuma mensagem recebida. Você vai matar o seu aplicativo, né? Você vai matar a pessoa que estiver usando ele de raiva. Então, acho que aqui não convém a gente trabalhar, tá? Com essa questão do sinal, beleza? Então, tranquilo. Para a gente já ir terminando essa parte do servidor, o botão desconectar, aqui, quando ele for clicado, a única coisa que a gente vai fazer é desconectar, tá, o nosso servidor Bluetooth. E aí vocês já devem ter imaginado que aqui na parte de servidor de Bluetooth, tá, vai ter um procedimento de desconectar. Pronto, isso aqui faz a desconexão resolvida o nosso problema. Quero atualizar o status. Aqui. Servidor. Bluetooth. Desconectado. Prontinho. Resolvido, tá? O que o desconectado faz? Ele faz com que o nosso servidor de Bluetooth pare de receber mensagens, tá? Pare de aceitar conexões. Então, por isso que a gente tem aqui para começar, cadê? O botão aceitar conexões, aqui, e a gente tem o desconectar, ok? Pessoal, isso aqui é o básico para ter um aplicativo de Bluetooth, tá bom? Agora, uma coisa que é legal vocês fazerem, até porque quando vocês forem testar, vocês vão ver que isso aqui normalmente dá muito erro, tá? Dá muito erro. Tem aqui na tela, repara que eu estou selecionando a tela, tá? A nossa screen aqui, ela tem esse componente aqui, ó. Quando a tela, né, servidor Bluetooth Screen, ocorreu um erro. Eu tenho usado muito esse bloquinho aqui, principalmente para testar, tá? Por quê? Porque ele nos mostra qualquer tipo de erro que acontecer na tela. E ele vai trazer aqui, ó,
o componente, o nome da função, o número do erro, a mensagem, tá? E aí, se for um erro que eu não entendi o que que é, normalmente eu pego esse número do erro, tá? Ou a mensagem, jogo no Google, dou uma pesquisada do que é, ok? Então, eu coloco ele, adiciono ele no notificador aqui, pode ser mostrar alerta bem simples mesmo, tá? Pega um daqueles textos lá de juntar, adiciono mais algumas cadeias aqui. Precisa de 7, se eu não estiver enganado. São 4, tá? E aí eu adiciono isso aqui, ó. Eu coloco o componente, depois eu coloco o nome da função, para facilitar a identificação de erro, quando a gente está desenvolvendo, tá? Se você for publicar isso aqui para o usuário, não, né? Você muda, põe uma mensagem bonitinha. Mas enquanto a gente está desenvolvendo, isso aqui ajuda demais. Vou só colocar um tracinho aqui, só para ficar mais fácil, tá? Então, gente, esse bloquinho aqui, enquanto eles estão desenvolvendo, acho bem válido vocês deixarem, porque ele acaba ajudando muito, mas muito mesmo, tá? Nas tarefas que vocês vão ter que fazer. Então, acho que compensa, tá? Vocês pensarem com carinho nele aí, tá bom? E aí, eu acho que dessa forma a gente termina a parte do servidor, ok? E agora, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, senão a gente já passa aí para a tela do cliente. Vocês vão ver que é muito parecido, tá bom? Não tem muito erro, não. Lógico que para testar, vocês vão precisar de instalar isso em 2 celulares aí, tá? Android, e fazer o teste. Lembrando que o Codular, tá, gente? Ele também só gera APK, Android. Bom, se quiser fazer alguma coisa pensando em iOS, pensa no Tooncable. Tranquilo? Me dê um retorno aí, gente, por favor. Beleza, então vamos lá. Vamos para o nosso querido cliente, tá bom? Pessoal, um dos recursos que nós temos aqui no Codular é esse copy screen aqui, ó, tá? Que vai copiar uma tela. Eu vou colocar o nome dela bem parecido com o que a gente fez ali. Eu vou colocar cliente Bluetooth screen, tá? Vou tirar esse 2 aqui e vou pedir para copiar. Reparem o seguinte, tá? Eu tenho o servidor Bluetooth, tá aqui, a gente acabou de fazer, tá? E nós temos agora o cliente Bluetooth. Ele copia tudo, tá? Lembra que no app Inventor a gente não conseguia copiar uma tela, por mais parecida que fosse? A Grazi, no seu projeto de estágio, né, Grazi, teve que criar tela por tela, certo? Então, aqui a gente tem esse recurso que pode ser algo interessante, tá? Pode ser algo interessante. Até por isso que aqui na live eu preferi fazer com vocês os dois juntos, até para a gente ir conhecendo esses recursos, tá? Do Codular, uma vez que a tarefa de vocês aí no terceiro bimestre é, né, logicamente, trabalhar com o Codular um pouquinho mais, né? Salvo engano, semana que vem vocês vão fazer o simulado, né? Se eu não estiver enganado, é semana que vem. Então, semana que vem talvez tenha que ser uma coisa mais light para vocês, assim, pra vocês ficarem mais focados no simulado. Mas a gente vai pensando aí, vai devagarinho, vai chegar, tá bom? Gente, então, essa questão de copiar a tela aqui ajuda muito, tá? No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, ajuda muito. Se vocês acharem que não, direito total de vocês, tá bom? E o que nós vamos fazer no nosso cliente Bluetooth, tá? Deixa eu abrir aqui. Se preparem para os meus desenhos aí. Se de um lado a gente tem servidor, tá? Do outro lado, nós precisamos ter cliente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? E vocês vão ver que a ideia de cliente-servidor ela é muito próxima. E que o objetivo final nosso aqui, independente se a gente está fazendo com o cliente ou fazendo com o servidor, tá? É que esse cliente vai buscar a conexão aqui. Então, o cliente conecta, tá? A conexão é o primeiro ponto. Ok? Depois que a conexão está estabelecida, que o cliente pediu essa conexão e o servidor aceitou a conexão,
a gente vem para a segunda parte, que é a troca de mensagem. Tá? E isso aqui é feito de maneira bidirecional. Tanto o servidor recebe, tá? Quanto o cliente recebe, quanto o servidor envia e o cliente que envia. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Como que essa transferência é feita? Tá? Não existe mágica. Não existe mágica. Tá? Isso aqui é onda de rádio. Tá? São ondas que vão sendo passadas aí. Ok? Então, vocês podem trocar uma ideia com o Carlão, né, na parte de Arduino, com o Tião, certo? Esses bytes, eles são encaminhados como onda de rádio mesmo, tá? De um dispositivo para o outro. Então, é assim que funciona, tá? Essa conexão que a gente está fazendo aqui. Não existe mágica, não, tá? O que existe de facilidade para nós é que toda a conversão por trás do funcionamento do Bluetooth, ou seja, como que esses bytes são convertidos e enviados, aqueles componentes que a gente já está usando, eles fazem isso para nós, tá? Então, isso aqui acaba sendo, né, encapsulado. A gente não vê como isso acontece, tá? Então, até eu escrever encapsulado vai demorar. Então, gente, fica encapsulado para nós, mas é assim que acontece, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente pode voltar e fazer com mais detalhes também. Então, vamos lá. O que a gente vai ter de diferente aqui? A primeira coisa aqui agora é que a gente não vai ter um cliente, né? A gente vai ter um servidor. Então, já vou mudar esse texto aqui para servidor, ok? O enviar a mensagem continua existindo, beleza? Show de bola, tá? O enviar mensagem continua a existir, não tem problema. O status a gente mantém, tá? Porque é uma coisa que a gente fez. Eu quero mudar essa fonte aqui para dar uma ideia melhor do momento que eu estou no cliente e do momento que eu estou no servidor. Beleza? Só acho que eu usei verdes diferentes ali. Vou corrigir. Espero que seja esse. Tá? Então, acho que está aí, né? Já está valendo para nós esse ponto aí, tá? Essas cores amarelas aqui, se vocês lembrarem, na hora que eu criei o projeto, que eu escolhi essas cores, né? A cor do projeto. Então, vamos lá. O que nós vamos ter, então? A gente vai manter o status, a gente vai ter a mensagem que chega do servidor, a gente vai ter como mandar a mensagem, a gente vai ter o desconectar, tá? A gente vai continuar precisando do notificador, a gente vai continuar precisando do temporizador, só que agora a gente não vai precisar mais do servidor Bluetooth, tá? Então, eu vou selecionar ele aqui e vou excluir, certo? Ele me dá uma mensagem, olha, você fazendo isso, você vai apagar alguns blocos. Tem problema? Por enquanto, não. Eu estou apagando aqui da minha parte tranquilo, tá? E agora, a gente vai voltar aqui na conectividade e a gente vai usar o cliente Bluetooth, tá? E não o servidor Bluetooth. Então, a gente vai usar um cliente, ele aparece aqui, e repara que o cliente Bluetooth, em termos de configuração, é exatamente igual ao que a gente tinha do servidor, tá? Só que a função que eles encapsulam são diferentes. Um aceita conexão, o outro pede conexão, tá ok? Então, a gente vai precisar usar agora esse cliente Bluetooth, tá bom? Até agora, alguma dúvida nessas pequenas alterações que a gente está fazendo? Agora, vamos lá, então. Beleza, Graça. Aceitar a conexão também é uma coisa que, o cliente Bluetooth não faz. O cliente Bluetooth, ele escolhe um dos componentes, um dos elementos de Bluetooth que estão disponíveis e busca conexão nele, tá? Então, é o seguinte, eu vou apagar esse botão aceitar conexões aqui também. Ele vai dar a mesma mensagem, olha, você está pagando alguma coisa que tem blocos. Paguei, beleza. Se a gente vir aqui no bloco, vocês vão ver que alguns blocos sumiram. Por exemplo, botão enviar. Tá vendo que aquele SI que a gente testava, que o Bluetooth estava conectado, já não existe mais. Aqui, mesma coisa. Aqui também a gente já não tem mais o teste, ou seja, a gente vai perdendo os blocos, tá? Tem gente que gosta de, na hora que faz a cópia da tela, ir lá no bloco e apagar tudo, tá? Apagar todos os blocos e fazer de novo. Aí é gosto, né? Critério de cada um, tá bom? Mas vamos lá. O que nós vamos precisar de fazer aqui agora? No lugar aqui do botão aceitar conexões, nós vamos usar, tá? Nós vamos usar uma lista. E aí, tem gente que vai preferir usar essa escolhe lista, tem gente que vai gostar do lista suspensa, tá? E eu vou tentar com esse escolhe lista aqui, eu acho que ele vai dar certo, tá? Se eu não estiver enganado, eu acho que ele vai dar certo, tá? Esse escolhe lista é aquele componente que tinha no app Invento
que a gente clica e ele abre uma janelinha para seleção. Tá? Muitos aplicativos têm isso. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a largura dele aqui para preencher tudo. Tá? Vou mudar aqui o texto dele também para ficar mais intuitivo, né? O texto, tá aqui, texto. Selecione um dispositivo conectado. Tá? Beleza. Então, tá aí. Ok? Vou renomear ele aqui também, tá? Para list dispositivos. Ok? Então, acho que agora sim a nossa tela já está bem encaminhada. Por quê? O usuário chegou aqui, ele clica nesse botão, nessa lista. Essa lista vai abrir uma tela com todos os dispositivos que estão conectados. A gente vai escolher um desses dispositivos, vai conectar, certo? A gente mantém o nosso status aqui só para a gente ver o passo a passo, certo? Se ele conectar, a gente vai conseguir receber uma mensagem do servidor, vai aparecer aqui, e a gente vai conseguir enviar uma mensagem para o servidor, né, através desse botãozinho aqui. E, por fim, a gente pode desconectar, ok? Então, acho que assim a gente consegue contornar aí essa parte do nosso cliente. Alguma dúvida nessa reorganização da tela? Vocês acham que fica mais confuso copiar a tela e editar, ou fica melhor? Me dá um feedback aí, por favor. Beleza, Grazi. Grazi, você deve ter sofrido muito no seu projeto de estágio, né? Você deve ter sofrido, o seu tem muita tela, você vai fazer um por um. 14 ou 15 telas, né? Não tem jeito. Então, beleza. Então, gente, show de bola. É pior que você não tem como testar, né? Não sei como que você estava fazendo. Deu certo. Vamos lá. Gente, então vamos para os blocos, tá? Reparem o seguinte, os nossos blocos agora, eles ficaram um tanto quanto aí confusos, né? Por quê? Como a gente foi apagando, alguns blocos sumiram, vai dar erro, né? Não tem muito o que a gente fazer, certo? De novo, tem gente que prefere vir aqui apagar tudo e fazer de novo. Aí eu vou tentar reaproveitar. Mas, de novo, se vocês acharem que fica ruim reaproveitando, só falar que a gente corrige, tá bom? Então, nós temos aqui, vamos lá, né? Deixa eu só achar as labels aqui, a label status está aqui, a LBL cliente, eu vou renomear ela aqui só para ficar mais organizadinho, LBL servidor, tá? Nomear, pronto. Espaço, legenda, enviar mensagem, perfeito. Show de bola. Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem o notificador, tem o temporizador e tem o cliente Bluetooth agora, que são invisíveis, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, quando a tela inicializar, tá? Então, quando o cliente Bluetooth screen inicializar, nós vamos testar, né, se aquele cliente está ativado. Tá? Então, a gente vem aqui no cliente Bluetooth, a gente vai verificar se ele está ativado. Então, o cliente Bluetooth não está ativado, tá? Se não estiver ativado, a gente manda uma mensagem para o usuário, olha, verifique se está ativado, porque esse Bluetooth aqui que ele testa no ativado é o Bluetooth do dispositivo, tá? Ele verifica se o Bluetooth do dispositivo está ativado. Então, é muito parecido com o que a gente fez no servidor Bluetooth, o que muda é que aqui a gente está usando o cliente, tá bom? Eu vou deixar esses blocos aqui para daqui a pouco, tá? Para a gente entender agora como que funciona a conexão, tá? Do lado do cliente, tá? A gente vai ter uma lista. Então, a gente vai ter uma lista, por exemplo, que vai aparecer lá, S9 Samsung, vai aparecer, né, A10 Bruno, vai aparecer lá, rádio Volkswagen de um carro, né, pode aparecer TV, não sei o quê. É uma lista de dispositivos que estão ligados em Bluetooth. O cliente Bluetooth, ele precisa dessa lista, tá? Para ele justamente escolher um, estabelecer a conexão. Quando ele escolhe o Samsung S9, tá? Ele vai solicitar a conexão aqui como se o Samsung fosse o servidor. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer um cliente funcionar é dar para ele essa lista aqui de opções para ele fazer a conexão, tá?
E para fazer com que essa lista funcione, deixa eu só abrir o Google Meet aqui para eu ver o chat. Tá. Para fazer com que essa lista funcione, nós vamos ter que fazer com que essa lista de dispositivos nossa aqui carregue esses dispositivos que estão conectados. Tá? Vocês vão ver que é muito simples, tá bom? Então, aqui no lista de dispositivo, que é um list, ele tem alguns eventos que são bem interessantes e que nos facilitam muito a vida, tá? Por exemplo, ele tem esse aqui antes de escolher. Esse evento antes de escolher, ele é acionado automaticamente quando você clica nele. E no momento que ele vai abrir a lista, ele vem aqui e executa, tá, esse bloquinho, esse procedimento. Ou seja, é fantástico quando a gente precisa de ter uma lista sempre atualizada, tá bom? Essa lista sempre atualizada é muito tranquila de ser feita, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, de novo aqui no list de dispositivos, a gente tem aqui os elementos que vão compor, tá? Que vão compor essa lista. Eu sempre fico na dúvida se é cadeia de elementos ou elementos, mas acho que elementos, tá? Elementos, tá aqui, ó, tá? Elementos. Então, a gente tem aqui os elementos, ok? Que estão aí disponíveis para nós. E quais elementos que a gente quer mostrar nessa lista? Quais vão ser os itens? Aí a gente vai usar o nosso cliente Bluetooth. O cliente Bluetooth tem um procedimento que está aqui até aqui, o primeiro, tá? Que é endereços e nomes. Esses endereços e nomes, gente, o que ele faz? Ele pega todos os servidores Bluetooth próximos, né, que o seu dispositivo detectou e vai mostrar eles em forma de uma lista, tá? Então, nossa, é difícil? Não, porque isso aqui já está encapsulado, né? O servidor, o cliente Bluetooth aqui já resolve isso para nós, tá bom? E aí, a gente pode atualizar o nosso status lá, só para a gente ir acompanhando, né? Por exemplo, dispositivos status. Pronto. Então, somente isso aqui já vai dar para nós uma lista atualizada do que a gente quer fazer. Tá bom? Tranquilo. Alguma dúvida, alguma pergunta? O segredo é esse aqui, tá, gente? Esse endereços e nomes. Grazi, de um outro projeto, eu acho que não. Só dentro do mesmo projeto. Tá bom? Vamos ver aqui. Tá vendo? Ele não permite você escolher aqui qual projeto você está fazendo. Infelizmente. Eu vou dar uma pesquisada. Talvez tenha alguma gambiarra, algum macete de usar extensão, não sei. Eu vou dar uma olhada e te falo, pode ser? De bate-pronto assim, acho que não. Deixa eu anotar, porque eu estou anotando as dúvidas, não que eu ando esquecendo tudo, gente. Inclusive, se eu esquecer alguma coisa que eu falei com vocês podem me cobrar. Pronto. Deixa eu colocar que foi a Grazi que perguntou. Pronto, anotado. Aí vou dar uma pesquisada, tá, Grazi? Gente, continuando aqui, então, para estabelecer a nossa conexão via cliente, de novo, a gente vai precisar do nosso list, tá? Então, a gente vai pegar o nosso list de dispositivos de novo. Repara que ele também tem aqui, né, o evento, tá? Depois de escolher. Esse depois de escolher, logicamente, né, ele vai ser chamado assim que o usuário selecionar algum item, tá? Assim que o usuário selecionar algum item, ou seja, depois que ele faz a escolha, ele chama esse evento. E agora a gente vai fazer a conexão aqui dentro, tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai estabelecer essa conexão? Eu vou só empurrar aqui um pouquinho para baixo, para ganhar um espacinho em cima. Vai dar treta. Beleza. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Primeira coisa, a gente precisa de testar a conexão. Então, a gente vai precisar de um SI. Tá? A gente precisa trabalhar muito com o SI aqui, não tem como a gente fugir muito disso, tá certo? E aí, para conectar, o cliente ele já tem um bloquinho que é muito tranquilo, tá? Que é esse aqui, ó, conectar endereço, certo? Que a gente passa o endereço onde a gente quer conectar. Então, e a gente já pode tentar conectar aqui direto. Conectar ao endereço. Qual o endereço que a gente quer conectar, tá? E a gente volta aqui no lista de dispositivo e pegamos qual que foi selecionado, tá? Repara que tem aqui
o índice de seleção e tem o seleção. A gente pega o seleção aqui, tá? Poderia usar também o que está aqui, obter seleção. Já peguei o outro, esqueci desse detalhe, tá? O que ele faz, esse bloquinho? Ele vai tentar conectar a esse dispositivo que foi selecionado. Okay? Se ele conectar com esse dispositivo, ele retorna verdadeiro. Se ele não conectar, ele retorna falso. Por isso que a gente já encaixa ele no se aqui, para facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, estabelecer conexão, gente, esse único bloquinho aqui resolve. Ah, Bruno, mas eu quero entender se essa conexão foi feita ou não. Beleza. Podemos atualizar o nosso status aqui, tá? Conectado ao servidor. Ah, eu quero saber qual servidor que eu estou conectado. Beleza. Pega o texto aqui, ó. Junta. Coloca um tracinho e copia esse list de versão aqui de novo, tá? Que aí você mostra para qual servidor que você conectou. Certo? Uma coisa que normalmente a gente faz, tá? Só para confirmar essa conexão, é chamar o nosso cliente Bluetooth e enviar uma mensagem. Tá? É enviar uma mensagem só para testar mesmo se aquilo ali está funcionando. Tá? E repare que o cliente Bluetooth, ele é muito parecido com o servidor Bluetooth. Ele trabalha com os bytes, tá? Ele trabalha com texto, ele trabalha com byte sem sinal, byte com sinal, coisas tranquilas. A gente pode vir aqui, ó, e enviar um texto. Tá vendo? A gente pode enviar um texto aqui, ó. Tá? E colocar um textinho aqui para lá. Conexão estabelecida. Significa o seguinte, conexão estabelecida vai chegar lá para o nosso servidor, tá? O nosso servidor é que vai receber essa mensagem e vai mostrar lá, certo? Então, se a gente mudar para a tela de servidor, lá naquele espaço onde a gente deixou a label para o cliente, vai aparecer conexão estabelecida. Ok? Então, essa parte aqui, basicamente, se eu não estiver enganado, a gente consegue estabelecer a nossa conexão com o querido usuário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou seguindo então, tá, gente? Se tiver alguma coisa, vocês falam. Manifestem-se. Beleza. Botão enviar. Botão enviar, gente, igualzinho a gente fez para o cliente. Primeira coisa, para o servidor. Primeira coisa, a gente vem aqui e testa essa conexão, tá? Então, se o nosso cliente Bluetooth está conectado, cadê ele? Está conectado aqui. Primeira coisa, se ele está conectado, então a gente pode atualizar o nosso label, tá? Para a mensagem enviada, mas antes disso a gente vai enviar uma mensagem. Como que a gente enviou a mensagem? Exatamente igual a gente enviou, tá? No bloco depois de escolher. A gente vem aqui, enviar texto. Vou até colocar ela antes da label, tá? Para ficar mais organizadinho. Ok? A gente vem, pega do TXT, o texto digitado, tá aqui, pronto. Certo? Ele vai converter isso para bytes, vai montar um string de bytes, vai encaminhar pela onda do rádio, ok? Encapsulado para nós. Certo? Se por acaso não estiver conectado, dá uma mensagenzinha, Bluetooth não conectado. Certo? Tranquilaço de ser feito. Continuando. O cliente, assim como o servidor, ele também recebe mensagens, tá? E para ele receber mensagens, ele também vai precisar do temporizador. E aí a ideia aqui é a mesma, tá? É a mesma. Primeira coisa, testa se o cliente Bluetooth está conectado. Então, está conectado? Lá era o servidor, ok? Agora, a gente testa se ele tem bytes para receber. Repara que o bloco é o mesmo, ó, bytes disponíveis a receber, certo? Então, se o número de bytes disponível a receber for maior que 0, significa que ele tem alguma coisa para receber, ok? E aí, se ele tem bytes para receber, a gente vai fazer a tradução deles aqui para string, para texto, tá? Aí a gente tem aqui o receber texto, tá? Que é o mesmo nome do bloco do cliente, perdão, do servidor, tá? E a gente vai passar esses bytes a receber. Exatamente como a gente fez no servidor, tá? Exatamente igual a gente fez. A gente testa se está conectado,
testa se tem bytes a receber maior que 0. Se tiver, a gente recebe isso em forma de texto, tá? E aí, de novo, a anteninha Bluetooth, tá? O sensor Bluetooth, na verdade é uma antena mesmo, né? Ela recebe aquela onda de rádio, ok? Esses blocos aqui, eles encapsulam toda a complexidade de receber uma onda de rádio, de converter esses bytes para texto e de exibir como texto, tá? Ou seja, para nós, enquanto programadores de mais alto nível, mais próximos do humano do que da máquina, está resolvido para nós, ok? Então, isso aqui resolve a nossa dor de cabeça de receber uma mensagem, tá bom? Depois a gente atualiza o status. Eu acho que a gente tinha colocado no status, era isso aqui, não era? Lá do outro lado? Se não for, fica assim. Lá que a gente tinha colocado a mensagem sem traduzir para texto. Acho que era isso. Bom, se não for, depois a gente corrige. Certo? Então, gente, isso aqui, de novo, é que faz com que a gente consiga receber uma mensagem, ok? Então, para receber uma mensagem, a gente precisa do temporizador por quê? Para não parar o nosso sistema. Aí ele roda ali de segundo em segundo, jogo rápido, tá? Testa. Isso aqui é questão de milissegundos que ele faz isso aqui, tá, gente? É coisa muito rápida. Então, a gente não perde tempo. De novo, tomem cuidado com o se não aqui, gente, porque se não receber alguma coisa, vai ficar dando mensagem, vai ficar uma coisa chata, tá bom? Alguma dúvida nessa parte de recebimento? Tranquilo, né, gente? Por enquanto não. Ah, não. Beleza, né? O cara respondeu aqui agora. Eu me perco no chat. Seguindo, a gente vai ter o desconectar. O desconectar, gente, tranquilaço de ser feito, igual a gente fez no outro, tá? Tem aqui um procedimento de desconectar. Então, quando clicar no botão desconectar, desconectar, vou só mudar aqui, né, de cliente para, de servidor para cliente. Tá? Beleza? E, de novo, eu acho válido deixar esse bloquinho de erro aqui, porque Bluetooth normalmente dá erro, tá? Dá erro de permissão, dá erro de não estar pareado e tudo mais, mas basicamente é isso. Então, pessoal, pronto. Basicamente, essa é a estrutura para a gente ter, tá? Resolvida a questão do nosso Bluetooth, certo? Vou voltar aqui no design, uma coisa que a gente não fez. Lá na Screen 1, a gente não fez o servidor, o cliente Bluetooth funcionar, tá? Vou vir aqui nos blocos, dar um zoom para ficar melhor para vocês. Vou copiar esse bloquinho e vou colar, tá? Só que agora, quando o botão... Será que ficou com esse nome mesmo? Vou mudar ele aqui. Cliente. Fica melhor, né? E aí a gente vai abrir aqui o cliente Bluetooth Screen. Ok? Pronto. E aí o nosso servidor vai funcionar. Beleza? Então, a gente chega aqui nesse aplicativo, e aí eu espero que vocês testem aí, arrumem 2 celulares aí, instalem os 2, tá? Eu posso compartilhar o projeto lá, não tem problema nenhum, ok? Um desses celulares vai como servidor, o outro vai como cliente, tá? Quem for como servidor é simplesmente aceitar conexões aqui. Quem for como cliente vai ter que selecionar aquele servidor, e aí vocês podem trocar mensagens usando Bluetooth. Isso aqui, gente, é o básico de Bluetooth. Você pode encaixar isso aí dentro de um jogo, dentro de um aplicativo maior, tá? Para fazer algum tipo de verificação e tudo mais. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Precisa que eu compartilhe o projeto do Codular? Vamos dando um feedback aqui, eu já vou me organizando. Bom, já são 5 para as 10 também, caramba. Está na hora de eu liberá-los, né? Conforme eu prometi nas minhas aulas mais cedo. Cliquei em alguma coisa errada aqui, perdão. Aí, beleza. Deixa eu só achar o Google Meet aqui. Beleza. Gente, então é o seguinte, eu vou postar a gravação, tá? Vou postar o código do projeto e na semana que vem, a depender aí da questão do simulado, que eu, de novo, são 2 pontos tá, nas matérias para vocês, façam, tá? Não façam em busca de nota, façam em busca de fazer um teste de vocês mesmos, se preparar, de fazer um cálculo de tempo que vocês estão gastando para resolver questões.
uma boa, tá? Acredito que todos os professores vão dar esses 2 pontos no sentido de incentivar vocês mesmo nesse ponto, né? Até a Agatha conversou comigo muito tempo no final do mês passado, tinha muita atividade e tal, e a gente pensou que a ideia de concentrar no simulado seria uma boa, né? Até para diminuir o número de questões que você, de atividade, na verdade, que vocês têm que fazer, né? Então, acredito que vai ser uma semana mais voltada para o simulado. Se não for, se a gente tiver um prazinho, a gente começa a falar um pouquinho, tá? De autenticação usando o Firebase, o Codular. Senão, a gente deixa para outra semana, tranquilo, não tem erro, tá bom? Boa semana para vocês aí. Amanhã é feriado em Três Corações, né? Quem estiver em Três Corações, e bom descanso, tá bom? Aproveitem para colocar as coisas em dias. Vocês estão aí na reta final, tá, gente? Talvez eu esteja contando mais os dias para terminar que vocês, né? Faltam aí quase 2 meses para a gente terminar, né? Já é 22, então, assim, semana que vem já começa outubro e a gente termina isso aí em dezembro, né? E se Deus quiser, vocês vão colher bons frutos dessa etapa, tá bom? Gente, de novo, peço desculpas por alguma falha, por algum erro. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer ponto que vocês enxergam que não está funcionando, por favor, me dêem um feedback, falem comigo que a gente vai buscando melhorar, tá bom? De novo, a gente tenta sempre, tá bom? Bom dia para vocês, boa semana, fiquem com Deus, se cuidem, valeu demais. Muito obrigado a vocês aí pela presença, muito obrigado mesmo, valeu muito. Tchau, tchau, fiquem com Deus.